Equestria Girls sempre foi muito amado por muitos, mas como nem tudo são flores, antes mesmo de sequer Equestria Girls ser lançado, choveu de gente hateando o desenho e ainda acusando de plágio. Diversas pessoas até relataram que Equestria Girls iria ser uma cópia, ou que era uma cópia de Monster High, e isso chega até a ser muito absurdo. Oi, Pinkies! Eu sou a Mari e sejam bem-vindos ao meu canal! Equestria Girls é uma franquia muito famosa, onde basicamente são filmes onde mostra as Mini Six de MLP sendo humanas. E provavelmente, se você for muito fã dessa franquia, já deve ter percebido e se perguntado o porquê nunca mais ouvimos falar de Equestria Girls e por que a Hasbro não continuou. Muitas pessoas acham que Equestria Girls acabou por conta que MLP também acabou, então não fazia sentido eles continuarem, sendo que na verdade o buraco é bem mais lá embaixo. Quando o Equestria Girls foi lançado, muitas pessoas adoraram, provavelmente pelo fato de que bate uma curiosidade muito grande em saber que tem um filme do seu desenho favorito, onde nesse filme as personagens que não são humanas, agora elas são. Realmente bate aquela dúvida de saber como é que vai ser aquilo. E Equestria Girls já ficou bem famoso assim que foi para as telas, mas boa parte das pessoas não gostaram nem um pouquinho disso, chegando ao ponto até de acusar a Hasbro de plágio. Algumas pessoas perceberam algumas semelhanças entre Equestria Girls e Monster High e começaram a criticar a Hasbro e falar que ela estava plagiando, porque em Monster High tem esse mesmo conceito de humanas monstras estudarem numa escola, e elas também passam por algumas dificuldades e perrengues com vilões, que é basicamente a mesma coisa que Equestria Girls propõe. Mas Monster High também não foi o único alvo. Pessoas também vieram dizer que a Hasbro não estava plagiando Monster High, e sim, na verdade, uma série do YouTube chamada My Little Woman, onde um youtuber chamado Skill Drown pegava trechos de episódios de MLP e transformava as Mini Six em humanas, o que realmente foi uma coincidência muito grande, porque a animação é muito parecida com a animação de Equestria Girls, tirando o fato do tom de pele dela ser diferente. E My Little Woman estava circulando na internet antes mesmo de Equestria Girls ter lançado, então foi por causa desses fatores que contribuíram para esses pensamentos de algumas pessoas do fandom. Aparentemente a Hasbro nunca se importou muito com Equestria Girls e sim fazia todos aqueles filmes por dinheiro e para vender as bonecas da franquia, tendo em vista que o primeiro filme de Equestria Girls é toda uma propaganda para as bonecas, porque antes mesmo de Equestria Girls lançar, eles já estavam lançando as bonecas com uma qualidade horrivelmente péssima. Diversas pessoas reclamaram das bonecas de Equestria Girls, onde relatavam que às vezes a perna vinha quebrada, o cabelo vinha espigado e muitas outras coisas. E quando as vendas dos brinquedos de Equestria Girls começaram a decair, a Hasbro simplesmente decidiu em não produzir mais nenhuma animação sobre Equestria Girls. E aí entra todo aquele fato de que na verdade Equestria Girls não foi cancelado, em si ele apenas foi só encerrado, a Hasbro simplesmente só não quis mais produzir. E agora talvez eu dê um choque de realidade pra muitos, mas eu vou falar basicamente uma verdade. A Hasbro não é uma empresa de animações, e sim uma empresa de brinquedos, então obviamente eles não vão continuar produzindo uma animação que não está dando lucro pra eles. Porque eu acredito que algumas pessoas acham que pelo fato da Hasbro fazer alguns desenhos, elas acham que a Hasbro é uma empresa de animações, quando na verdade não. Eles apenas produzem os desenhos como uma forma de propaganda para os brinquedos, o que deu muito certo com My Little Pony, porque My Little Pony ficou muito famoso e por conta da popularidade as pessoas viram os brinquedos e começaram a comprar. É por causa disso que My Little Pony se estendeu muito. Ao todo, a série tem o quê? 9 temporadas. E isso tudo foi pelo fato da popularidade do desenho em si e também por causa dos brinquedos, porque se o desenho tá famoso, os brinquedos também estão. O que não estava acontecendo muito com Equestria Girls. Mas realmente a Hasbro era pra ter percebido a qualidade das bonecas e provavelmente foi por causa disso que as vendas das bonecas de Equestria Girls começaram a cair, porque a qualidade era bem péssima. No caso, não tenho muita prioridade pra falar desse tipo de assunto, porque eu nunca tive uma boneca de Equestria Girls, eu não comprei na época, então eu não sei se realmente a qualidade é ruim. Eu estou me baseando no que as pessoas dizem por aí. São bastantes pessoas que falam que os brinquedos de Equestria Girls são realmente horríveis. Se caso você tem alguma boneca de Equestria Girls aí, você pode até confirmar aqui nos comentários se caso esse fato é verdade, se caso essas bonecas são realmente horríveis e com uma qualidade péssima que nem muitos falam por aí. Aparentemente a Hasbro estava até com alguns planos de fazer um filme encerrando toda a história de Equestria Girls, e esse filme ia ser basicamente com foco na Sunset Shimmer, contando toda a história da Sunset Shimmer humana. E realmente eu queria muito que esse filme tivesse sido lançado, porque eu tenho até hoje muita curiosidade de saber o que houve com a Sunset Shimmer humana, se quer que ela existe, né, porque ninguém sabe, ninguém nunca viu ela. Enfim, e porque eu acho que Equestria Girls foi uma falha. Eu acho que com toda essa minha explicação, eu acho que eu já tô deixando bem óbvio. Eu acho que a Hasbro não era pra ter criado o Equestria Girls. Tipo, eu sei que ela não tinha
como prever que tudo isso ia acontecer, mas eu acho que ela deveria ter tomado cuidado com algumas coisas e produzido o Equestria Girls de uma forma melhor, porque o roteiro tem muitos furos, levando em conta que as cidades em My Little Pony em Equestria Girls são escolas, e a governante em Equestria em My Little Pony, que no caso é a Celeste e a Luna, em Equestria Girls elas são basicamente diretoras de uma escola. Como é que as presidentes e governantes, assim, de Equestria, sabe, tipo, de quase um estado inteiro, Um país, sei lá, eu não sei diferenciar essas coisas, que ódio. elas eram pra ter um cargo muito maior do que apenas ser diretoras de uma escola. Tem também sobre a idade das Main Six, onde em My Little Pony as Main Six são adultas, e quando elas passam pro espelho elas viram adolescentes, o que não faz o menor sentido. Pessoas vieram argumentar, tipo, dizer o porquê disso, dizer o motivo do porquê isso acontece, dizendo que a linha de tempo entre Equestria Girls e My Little Pony é completamente diferente, por isso que acontece essa fusão, esse problema. Mas se fosse por isso, por que a vovó Smith, que em My Little Pony ela é uma idosa, porque em Equestria Girls ela ainda continua uma idosa? Tem também as Cutie Mark Crusaders também, que em My Little Pony elas ainda são crianças. Tem muitos furos, muitos mesmo. Enfim, eu acredito que tenha sido uma falha por causa disso. Eu não tô falando aqui que eu odeio Equestria Girls, muito pelo contrário, eu amo essa franquia, amo os filmes, amo os curtas, mas tem muitas falhas em Equestria Girls. Tem toda aquela questão da dublagem também. Teve muito problema envolvendo o Equestria Girls, sabe? Os brinquedos, o roteiro, as dublagens e tudo mais, né? Aparentemente a Hasbro não soube produzir direito, sabe? Parecia que ela tava tão desesperada por dinheiro, tão desesperada por lucro, que ela só queria fazer qualquer coisa, tipo, plagiando qualquer coisa, copiando qualquer coisa ali, tipo, me inspirar aqui em Monster High pra fazer qualquer coisa, ver aqui que tá no hype e lançar pra continuar ganhando mais dinheiro. Porque naquela época Monster High tava muito hypado, então a Hasbro obviamente viu e ela queria fazer igual pra hypar também. E que deu certo, né? Hypou demais até. Aparentemente aqui no Brasil muitas pessoas amam Equestria Girls, a maioria dos brasileiros gostam, mas a maioria dos gringos odeiam Equestria Girls com todas as forças. Enfim, Pinkies, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like se gostar, é claro. Mas é isso, até a próxima! It's a game I'm not gonna play.